Isso é transformação de vida. Deixe-se encher. Há uma permissão, há um controle e há aqui também uma troca. Porque, em primeiro lugar, ele falou algo que a gente não deve fazer, não é verdade? Não se embriague. Aí você está pensando, tô nota 10, nota 20. Eu nem bebo. Tudo bem, mas isso aqui é um exemplo. E os outros exemplos? Não viva na mentira, mas deixe-se encher pelo Espírito. Não viva nessa raiva toda, nessa ira toda que você está. Deixa-se encher pelo Espírito. Não viva nessa tristeza toda, tristeza de morte. Deixe-se encher pelo Espírito. Não viva nessa desonestidade. Deixa-se encher pelo Espírito. Não viva empurrando as coisas com a barriga. Deixa-se encher pelo Espírito. Todos nós sabemos de algo e estamos constantemente em crescimento e transformação e amadurecimento no Senhor. Aí a gente fala só dos dons, recebe o dom, aí a pessoa tem um dom, tanto dons naturais, né, que a gente fala, o falar, o tocar, o servir, ou dons sobrenaturais de fé, de língua estranha, de tudo, mas não é controlado pelo Espírito Santo. Talvez é por isso que a gente vê tantos escândalos, pessoas que você olha assim com tanto carisma, meu Deus, como fala, como faz, mas não tem o caráter, porque o caráter é quando eu sou cheio pelo Espírito, é Ele que transforma, é Ele que molda, é Ele que nos coloca para viver a essência do Evangelho de Cristo. Não se embriaguem, não faça isso, mas encha-se. Pensa em coisas que você diz, eu preciso trocar algumas coisas. De repente, não pegou no sono, não conseguiu dormir. Olha, o Espírito está ali com a gente. Fala com Deus, gente. Orar, buscar o Senhor, não é só falar. Eu costumo pensar o seguinte, para aquele que é muito falador, né, a gente muito expressivo, a gente precisa aprender a silenciar. Aquele que é muito silencioso, que não fala muito, precisa aprender a falar. Fala com o Senhor, coloca as tuas palavras diante de Deus, abra o teu coração para o Senhor, deixa Ele encher. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Não se embriague com vinho em que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí o texto continua. Olha que sinais que a gente vê nesse texto de um enchimento do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nossa fala e as nossas canções, aquilo que a gente ouve. Isso é um sinal do enchimento do Espírito Santo. Não, mas eu falo língua estranha, língua dos anjos, eu não sei o quê, mas desce, sai daqui, está falando mal do outro. Não é cheio do Espírito Santo, coisa nenhuma. Pode esquecer. Está cheio de religioso dessa forma. Coitado, foi ensinado também errado, quem sabe. Mas a palavra está disponível para todos nós. Falando e cantando. Então, aquilo que você ouve no seu dia a dia é muito importante no enchimento do Espírito Santo na sua vida. As mensagens, as conversas que a gente tem. Isso interfere, essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, dando graças constantemente. Como é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e só murmura, só reclama, não vê nada na vida dela? Não. Deixem-se encher pelo Espírito, dando graças, sendo grato ao Senhor a cada dia. Lembra que eu falei lá no início sobre o recebimento? O que é preciso? Arrependimento e fé. Uma pessoa que passou pelo processo de arrependimento, gente, ela entende que ela não é nada sem o Senhor, que ela estava perdida, e agora quando ela se entrega a Jesus, ela tem tudo no Senhor, porque isso é ser salvo, é eu entender que eu estava perdido, eu não tinha nada, mas agora eu fui encontrado pelo Senhor, eu tenho tudo no Senhor. E as bênçãos são misericórdias do Senhor nas nossas vidas. Parece que a gente coloca as bênçãos, as nossas necessidades, como vida espiritual. Isso não é vida espiritual.
Talvez é por isso que falta essa vida de gratidão, entender que eu não mereço nada, o Senhor não tem que fazer nada por mim. O que Ele tinha que fazer por mim, o que Ele quis fazer por mim, foi se oferecer na cruz, assumir o meu lugar, assumir o meu pecado, a minha morte, para me dar vida, e vida plena e eterna com Ele novamente. Então o Senhor não vai me ajudar? Não é isso. Eu vou até dizer mais para você, quem sabe a nossa falta de gratidão até impede mais o agir de Deus nas nossas vidas. Não é? É só, olha para a história de Israel. Olha lá Números, Êxodo, né? Deus fazia um milagre, passava um pouquinho, acontecia um probleminha, o povo já esquecia tudo que Deus fez, já estava reclamando do Senhor. Enchimento do Espírito é também uma vida de gratidão. E aí o versículo 21. E sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Sujeição. Como é que eu sou cheio do Espírito e eu não tenho sujeição, submissão uns aos outros? Marido e mulher, funcionário e patrão, membro e liderança dentro da igreja. Não é só o pastor não, gente, é liderança. Os ministérios, quem nos serve. Isso é submissão uns aos outros. Uma pessoa que aprende a se sujeitar, que ele não está no controle. Amém, queridos? Então nós conversamos um pouco sobre o recebimento do Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo, aí sim a gente pode colocar o tema, né? E o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Um pouquinho, né, disso. A gente precisa passar por esse processo. Se você recebeu o Espírito Santo, se você se arrependeu, crê que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo vem para fazer morada em nossas vidas. E nós precisamos entender essa necessidade que nós temos do Espírito, da sua presença em nós. Aí você diz, mas eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não... A gente sempre fala do William, eu não pulo igual o William, né? E o William não está aqui hoje, coitado. Não, é o jeito dele, o Espírito Santo pode ministrar nele do jeito dele e descer assim. Você pode estar sentadinho, quietinho, e pode estar cheio do Espírito Santo. Desde que esses sinais aqui apareçam. Amém, gente? A gente não precisa ser o outro, a gente precisa ser uma pessoa aberta ao enchimento, ao controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Abra teu coração, tua mente, entenda isso. Deixe, permita o controle de Deus sobre nossas vidas. O plerol, o controle. Senhor, me guia. Senhor, me direciona. Nas nossas fraquezas, Ele diz que Ele nos dá poder para ser testemunhas. O recebimento, a necessidade e o enchimento do Espírito Santo. Amém?